Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto por demais interessante demais. Talvez você vai estranhar o título, quem está mais familiarizado com teosofia, eubiose e estudos similares, assim, de escolas iniciáticas, Blavatsky, vai saber do que se trata, né? Mas é um assunto intrigante e hoje nós vamos tentar esclarecer para que todo mundo tenha conhecimento do que significa Devachan e Cama Louca. O nome parece, aqui na nossa linguagem brasileira, né? Fala no português, cama louca. O que é cama louca? É uma cama louca? Não, é uma coisa interessante e nós vamos falar aqui com o nosso convidado. Deixa eu trazer ele aqui. Bom dia, Barent. Como é que você está? Bom dia, boa tarde para mim, mas tudo boa bem. Boa tarde para você, né? Você está falando aqui da Holanda. Né? Agora já 3 horas. Então, o Barent é escritor, palestrante, teosofista, é uma infinidade de coisas. Antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de saber como é que você se envolveu com a teosofia. O que chamou a atenção para você entrar e começar a estudar teosofia? Olha, eu fui criado numa família bem ateu. Para meu pai, toda religião era uma droga. Mas isso é complicado. Desde pequenininho, eu acho que quando eu já tinha 4 anos, eu já estava me perguntando o que acontece depois da morte, por que a gente está aqui. Mas eu nunca, sabe, me satisfez com as respostas, porque eu conhecia só as igrejas, eu não atendia inferno e céu, paraíso, para mim não tinha cabimento. Quando tinha, acho que 20 ou 21 anos, eu procurava, assim, eu estudava filosofia, etc., mas aí um amigo meu, ele falou, tem uma palestra aqui, na Blavatsky House, aqui em Haia, a gente mora em Haia, Holanda. Aí eu pensei, bom, deve ser uma coisa chata. Eu peguei um livro, eu pensei, eu vou ler o livro, se for muito chato, eu vou continuando lendo, né? Mas eu tinha um senhor Koch, que começou a falar, e, bom, eu não li o meu livro. Aí, acho que, de repente, tudo caiu num certo lugar. Eu compreendi tudo. Tudo não, mas aí minhas respostas mais essenciais foram respondidas. Então, aí, naquela ano, tinha 21 anos, eu fiz uma viagem pela América Latina com 2, 3 livrinhos na mochila, né? Viajando assim de cidade para cidade e pensando muito sobre esses 3 livrinhos. Eu acho que li 100 vezes, conheci tudo de cor. Aí, quando eu voltei na Holanda, eu fiz o curso Pensar Diferente. Eu tenho um curso aqui na Holanda da Sociedade Teosófica Pensar Diferente, me tornei sócio. Aí, então, depois eu dei palestras, sou editor da revista Lucifer, revista que é holandês, inglês, espanhol, português, alemão. Aí, cheio de atividades. Agora, eu me pensionei faz 2 anos, mas trabalho mais do que quando eu tinha meu trabalho como professora. Então, até agora, a teosofia, para mim, é uma coisa muito viva, sabe? Uma coisa que tem uma teoria, mas a teoria sem aplicar a teoria não vale. Então, você se sente inspirado o tempo todo você quer melhorar. A base da teosofia é a ilimitabilidade. Então, ninguém pode dizer, eu cheguei, já sei tudo. Não, nós sabemos muito pouco, mas aquela coisa que a gente sabe já é tão profundo, é tão grande que ilumina a nossa vida, né? Pelo menos eu acho assim. Ô, Barent, nessa palestra que te chamou tanto a atenção e fez você deixar de ler o livro para prestar atenção na palestra, você lembra o tema que o palestrante abordou? O tema foi consciência após a morte, os estados de consciência após a morte, né? Porque Marcelo
me pediu para dar uma palestra sobre as cartas de Mahatma, mas as cartas de Mahatma... Marcelo Rezende, né? Marcelo Rezende, ex-presidente da Teosófica. Mas as cartas de Mahatma tem tantas coisas, então eu pensei, bom, todo mundo gosta de saber alguma coisa mais sobre morrer, o que acontece após a morte, etc. Então, peguei uma carta onde o mestre são os instrutores, os professores da senhora Blavatsky, Helena Blavatsky. Ela escreveu umas cartas para o inglês. Então, eu peguei uma carta onde ele explica mais ou menos os estados após a morte, e esse foi a palestra. Bernd, por que você... Agora, vamos pegar o cerne da questão. Por que você se identificou tanto, que era um anseio seu de jovem, como você disse, você queria saber mais sobre a morte, e por que você se identificou tanto assim? O que te chamou a atenção? Foi um esclarecimento? Porque realmente nós temos a visão espírita, temos diversas visões, né, do que o pós-morte, a morte, para onde a gente vai, se não vai para lugar nenhum. Tem gente que diz que a morte acaba e não tem mais nada. Então, o que chamou do Barend, a atenção do Barend, o que satisfez? Aquelas respostas te preencheram por quê? Qual foi o fator que te convenceu? Olha, tem muitas religiões e também movimentos espíritos. Eu não quero falar mal de ninguém, né? Para começar, claro, não quero falar mal de ninguém, mas eles baseiam-se na fé. Você tem que acreditar. Agora, teosofias, nas nossas palestras, nós sempre falamos, olha, não acredita que eu digo, não acredita, mas também não acredita, mas pensa. Se você pode reconhecer o que eu estou falando, o que a teosofia está falando, você pode reconhecer, por exemplo, a ciclicidade, quer dizer, a reencarnação. Então, se você pode reconhecer, às vezes você tem que pensar meses, anos, mas em um certo momento acontece alguma coisa na sua vida e você diz, agora estou entendendo o que ele estava falando. Então, a lógica da teosofia, mas não só a lógica, também satisfaz a cabeça, a lógica, a intelectualidade, porque o sistema, na minha opinião, está certo, mas também o coração, né? O coração, os sentimentos, mas o coração no sentido de espiritualidade, sua visão compassiva e do jeito que a sociedade tem que ser feito, etc. Tudo isso, a teosofia, na minha opinião, dá uma resposta. Então, perfeito. Não é só... Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui para aquela palestra, toda coisa eu sentia, né? Agora eu posso dizer, talvez seja intuição de outra vida, né? Que foi verdade, mas eles me falaram, olha, o palestrante, né? Olha, não aceita, pensa primeiro. Por exemplo, quando você se quer tornar sócio da nossa sociedade teosófica na Holanda, a gente recomenda, faz o curso primeiro. Olha. Faz o curso, porque aí você pode dizer sim ou não, né? Tudo bem, se você não aceita, nós continuamos a ser amigos, tanto faz. Mas se você aceita, aí você sabe por que você diz sim, por que você quer se complementar à sociedade teosófica. Então, isso, para mim, foi muito interessante. Uma coisa interessante também, quando eu entrei em Blavatsky, eu senti alguma coisa. E muitas vezes, quando eu fui para uma palestra de um grupo religioso, budistas ou qualquer coisa, eles queriam me converter. Entendi. Entendeu? E quando eles me queriam converter, a minha caráter, então eu fui dizer não quero não. Agora, quando eu cheguei na Blavatsky House, ninguém chegou para mim para dizer se quer fazer o curso. Eles, sabe, é outra mentalidade. Eu gostei muito disso. Aí a gente tenta fazer isso. Claro, a gente
quer ser todo mundo bem-vindo, aí você quer conversar conosco, claro, mas ninguém vai dizer para você se tem que fazer isso, se tem que fazer isso. Isso também é muito importante na teosofia, porque a gente tem uma ética bem profunda, eu acho, Muito bom mas isso. ninguém vai obrigar o outro de fazer alguma coisa. Não pode fazer isto, você tem que fazer isto. Não, nada disso. Todo mundo tem a sua responsabilidade, e todo mundo tem que pensar e agir do jeito que ele acha que é melhor. Muito Aí, bom. o outro tem que respeitar isso. E vamos lá. As pessoas hoje têm essa grande dúvida. Todo mundo teme a morte porque, primeiro, que a maioria não sabe, não recorda de vidas anteriores, absolutamente nada. Sabe, existe a teoria reencarnacionista, umas doutrinas, umas religiões falam isso, falam aquilo, mas todo mundo tem a grande dúvida, né? Ele tem medo da morte. Por quê? É o medo do desconhecido. O que será? Se for, como dizem, morri e acabou, ótimo. Mas se tiver alguma coisa do lado de lá, vamos chamar assim, como é que é? Então, Barent, como é que é o processo da morte? Olha, para começar, a primeira coisa que você tem que pensar é a ilimitabilidade. Esse é o ponto de partida. A ilimitabilidade. Você pode imaginar que no tempo ou no espaço tem uma fronteira, um fim. Ninguém pode pensar isso. Ninguém pode também entender a ilimitabilidade. Sim. Mas, como ponto de partida, a ilimitabilidade faz muito mais sentido do que pensar que tem um começo absoluto. Tem começos relativos. Agora, se você assuma a ideia como hipótese, não como fé, mas como hipótese, que tem uma ilimitabilidade, se quer usar metáfora, você pode dizer, tem um oceano que não tem litoral, que não tem fundo, que só água, e cada gota de água, ou cada ondinha é uma vida. Isso que é a ideia principal. É naquele oceano, naquela ilimitabilidade, aparece e desaparece seres, entidades. Yeah? Seres humanos, animais, plantas, átomos, estrelas, planetas, deuses, tudo aparece, tem um período de atividade, e depois desaparece, no nosso ponto de vista, mas não desaparece absolutamente, mas do nosso ponto de vista desaparece e fica num outro estado que a gente chama de cansaço, de descanso. Aqui a atividade, você age e depois tem um descanso. Que nem os gregos, antigos gregos falarem que a morte e o sono são irmãos gêmeos. É a mesma coisa. Agora eu estou ativo, depois eu vou dormir. Amanhã eu acordo de novo. Então, a morte, no fundo, é a mesma coisa. E quando você vai dormir, ou quando você vai, quando você morre, você deixa para trás alguma coisa. O que você deixa para trás? Seu corpo. Mas também todos os pensamentos, todos os átomos que pertencem à Terra. Quer dizer, tudo da personalidade. É tudo que é superpessoal, quer dizer, tudo que é altruísta, tudo que está em cima dos pensamentos normais, tudo que está em cima do egoísmo, se leva contigo para aquela que é devagar. Entendi. Então, este ciclo, este ciclos de deixar para trás coisas, você vai dormir, você tira sua roupa, você vai dormir, e amanhã se levanta e você coloca a roupa de novo. No fundo, é a mesma coisa quando você morre, você deixa para trás o seu corpo, todo mundo pode ver, você deixa para trás o seu corpo, mas você deixa
também para trás os seus pensamentos diários, os pensamentos egoístas, os sentimentos que são focados na terra, tudo que é o idealismo, né? O amor, compaixão, você leva contigo para aquele estado que a gente chama de devagar, né? Aquela palavra devachan ou devagar, e lá você tem seu sono muito bonito, lindíssimo, tão lindo que não pode comparar com nada aqui na Terra, e depois você acorda de novo, você coleciona de novo os átomos, os budistas falam de skandhas, os pacotes de características que deixou para trás, e se veste de novo tudo isto, e você recomeça a sua vida. Barend, o Devachan, ele é para todo mundo? Todo mundo que passa por outro lado, vamos chamar assim, vai para isso que você denomina de Devachan? Bom, é uma boa pergunta. Olha, se você tem muito idealismo superpessoal, né? Você viveu para os outros, você trabalhou para melhorar o mundo, para o bem-estar espiritual das outras pessoas. Então, você tem muito idealismo, você tem muita coisa que você pode levar para Devachan. Então, o seu Devachan dura mais tempo, é mais intenso, mais bonito do que uma pessoa que só viveu para si mesmo. Por exemplo, se você não tiver um pouco gente, mas se você não tiver nenhum idealismo, aqui é um caso que seu Devachan não é quase nada. É um sono inconsciente. Você não percebe nada. Por exemplo, uma mãe se sacrificou para os seus filhos, trabalhou duro para que os filhos possam estudar. Então, ela morre na sua Devachan, na Devachan da senhora, da mulher, ela vive com seus filhos, ver seus filhos crescer, ver seus filhos felizes, etc. Apesar, é uma ilusão, mas na mente dela é verdade. É verdade, é um tipo de recompensa, merecida recompensa, porque ela sofreu muito na Terra, trabalhou muito, talvez sofreu bastante. Vamos supor, um músico, ele escuta as melodias mais bonitas em Devachan. Um matemática, ele faz os mais lindos, etc. Barend, como é que você define? É um lugar ou é um estado de ser? É um estado de ser. É um estado de ser. Porque agora é complicado, porque o ser humano não é uma coisa só. O cristianismo também fala o ser humano é espírito, alma e corpo. Agora, nas outras religiões, elas dividem o homem em 4 partes, ou 5, 6. Na teosofia, em geral, nós falamos de 7 princípios de consciência. Agora, para não fazer muito difícil, você pode dizer, olha, tem uma parte que pode chamar o veículo, parte que é focado na Terra, né? O veículo é tudo, é o corpo, mas também os sentimentos, emoções focados na Terra, os desejos. Eu tenho parte que é super pessoal, que é o indivíduo, a gente chama de ego-reencarnante, a parte que dura, né? Então, se você viveu muito naquela parte superior, então seu Devachan dura mais. Mas aquela ego-reencarnante é um raio vamos supor, um Deus interior, a mônada, a gente chama de mônada, o Atman, né? Na palavra sânscrita, o Atman, o Deus interior, o Pai no céu, os cristãos chamam o Pai do céu. Então, nós somos um filho do Pai do céu. Então, eu tenho o meu Pai do céu, né? É o meu Deus interior. Então, eu
quando eu morro, eu deixo para trás as partes inferiores, eu descanso no meu Deus interior, no meu Pai do céu, é o Pai do céu, meu Pai do céu, ele tem aquela vida dele, ele vai viver, se evoluir no nível de um Deus, quer dizer, ele viaja no espaço dos espaços, porque ele pertence na universo tudo. Ele carrega com ele, como se fosse um berço, né? Um neném num berço, ele carrega o homem sonhando no seu estado de Devagan. Ele perde a individualidade, Barend, ou não? Não, quando eu morro, você morre, qualquer morre, você tem... quando você morre, no momento que você morre, você perde a autoconsciência, mas você acorda, por assim dizer, que nem um sonho, né? No momento que você adormece, você perde consciência, você não sabe no momento, mas depois você tem um sonho. Então, às vezes, tem sonhos ruins, que são sonhos que pertencem mais à Terra, mas às vezes tem um sonho bonito, muito bonito. Quando você acorda, às vezes você nem lembra mais o que era, só lembra que era muito bonito. Então, Devagan é tudo idealismo que você tinha na vida na Terra, mas agora não tem celular para você acordar, não tem sofrimento, não tem aquela parte inferior, não existe mais, e por isso a Devagan significa literalmente o país dos deuses, quer dizer, um país divino, um país de felicidade, de bem-aventurança. Mas, no fundo, é uma ilusão, mas para quem está em Devagan, é uma realidade muito mais real do que qualquer coisa na Terra. Todo mundo vai para o Devagan? Todo mundo vai para o Olha, quando você não tem idealismo nenhum, aí você fica inconsciente. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, se eu nego qualquer coisa além da vida aqui na Terra, eu vivo só para mim, só quero satisfazer os meus desejos. Se eu for uma pessoa má, uma pessoa por ruim... exemplo, que não quer nenhum momento ele tem uma ideia de fazer alguma coisa para o outro, que não conhece o amor. Então, são casos raros, porque a grande maioria das pessoas tem alguma coisa de melhorar, se não for para o mundo, pelo menos é para os seus filhos, para o vizinho. Entendo, sim. E assim, então, como é que fica a visão do que se fala muito do Hades, do inferno? O inferno na teosofia não existe. Não existe. Não existe. Agora tem, porque eu falei, você deixa para trás alguma coisa. Então, você deixa para trás os seus desejos, os seus pensamentos inferiores, no que é chamado kama loka. Kama não é kama onde você dorme, mas kama é sânscrito para desejo, né? Então, kama loka é o mundo dos desejos. Tá. E onde ele está inserido nesse processo todo, do Devachan e o kama loka? Então, você morre. Você tem uma coisa que é muito, muito importante, que chama-se visão panorâmica. Panorâmica, sim. O coração para de bater, aí todo mundo pensa, a pessoa está morta. Tá, não. Porque ele vê como processão todos os pensamentos que ele tinha desde, vamos supor, 1, 2 anos, desde criança, até os pensamentos logo antes de morrer. Ele vê toda a sua vida. Por isso dizem, os mestres dizem também, que falam em sussurros, fica quieto quando uma pessoa morreu. Deixa ele por 4 horas, 3, 4 horas, assim. Sem interferir, sem se lamentar, sem ficar chorando, essas coisas, tá? Exatamente. Não vai preparar o corpo para a velório, não, deixa ele, porque ele está
porque ele fica assim, olhando como se fosse um ator que olha para o papel que ele desempenhou na vida, no teatro que é a Terra. Sim. Então, ele vê por que ele nasceu numa certa família, por que ele tinha que sofrer naquela situação. Ele tem muitas respostas nesse momento. Ele tem muitas respostas. Ele vê as causas da vida dele. Ele, o mais importante, ele sente que é tudo... ele sente a justiça da vida dele. Então, isto ele leva com ele. É um momento de julgamento, Barend? O auto-julgamento ou não? Não um julgamento assim que alguém fala você fez uma coisa errada, não. Mas, por exemplo, você se pergunta por que eu nasci nessa família? Não tem nada a ver com meus irmãos, que são totalmente diferentes. No momento de fissão panorâmica, você percebe isso, perceber sem sentir sofrimento, não se percebe friamente por que você nasceu lá. Aí você percebe, é uma justiça que eu nasci lá, porque na outra vida tinha uma ligação, etc, etc. Então você vê tudo por que aconteceu. Depois da fissão panorâmica, que dura, depende da pessoa, né? Mas vamos supor, dura 3, 4 horas, aí tem uma inconsciência, e se você acorda em cama louca. E cama louca é o mundo de desejos. Então, não é um mundo muito bonito, não, né? Mas, para a maioria das pessoas que não tinha desejos muito grossos, muito egoístas, é como se fosse assim que você está num trem, você está dormindo, de vez em quando você acorda, você olha pela janela e se dorme de novo. Agora, no momento, ou as pessoas que realmente, por exemplo, matarem pessoas muito ruins, elas ficam uma autoconsciência maior em cama louca. Então, aí, realmente, você pode dizer que tem sofrimento. Mas para a maioria das pessoas... Porque na cama louca também tem esse entendimento? Eu tenho também essa visão daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz, tudo? Não. Por isso de onde vem o sofrimento, então, na cama louca, Barend? Porque você, por exemplo, vamos supor que você fez uma coisa ruim na sua vida e à noite você vai dormir, aí você tem uma pesadela. Sim. Que se repete, fica se repetindo. Verdade. E você não tem a capacidade de interferir. Por isso a gente sempre diz, o sofrimento na Terra pode ser grande, mas aqui sempre tem você pode se controlar. No momento, por exemplo, o caso do suicídio, né? Aí você fica em cama louca, tudo se repete, aí você não tem um instrumento. Porque você não tem instrumento para modificar aquilo que você está vivendo. Isso. Então, o sofrimento é bem pior. Mas não para sempre. Claro, em um certo momento, aquela energia também é descontado, né? Aí você morre de novo, por assim dizer, aí você acorda em devagar. Então, aí aqui tá. É isso que eu queria perguntar. Eu estou em cama louca. O meu tempo de cama louca vai depender da minha consciência, do meu estado, de compreender tudo aquilo que está sendo apresentado para mim, por exemplo. É isso? É isso. Por exemplo, quando você viveu uma vida espiritual, altruísta, uma vida boa, viveu para os outros, aí o seu cama louca não é nada. Você passa lá instantinho, porque você não tem afinidade com isso. Espírito vai para espírito, matéria vai para matéria, desejo vai para o mundo de desejos. Então, quando você não tem desejos, poucos desejos, então você passa na cama louca rapidinho. Agora, você tem muito desejo, você fica muito tempo lá, porque você tem que descontar aqueles desejos dentro de você.
É que nem, por exemplo, você coloca gasolina no seu carro, você coloca pouco gasolina, então... Mas se coloca muito gasolina, então dura mais. Então, esse estado, todo mundo, então, pelo que eu estou entendendo, um dia todo mundo acessa o Devachan. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Por que o quase? Quem é que não acessa? Quem não acessa é aquele que não tem idealismo nenhum. Nem do lado de lá, digamos assim. Nem do lado de lá. Que viveu na Terra só para si mesmo, só egoístamente, só eu, o resto tanto faz. Mas isso são muito poucas pessoas. Muito difícil. Agora, deixa eu aproveitar. Onde entra o processo reencarnatório nessa questão? Como é que é? Olha, no momento que você está em Devagan, você está sonhando seus sonhos bonitos, lindos, um certo momento tem um sete, em sânscrito chama-se Trishna. Trishna quer dizer sete. Você quer a vontade de voltar para a vida manifestada. A mesma coisa que você vai dormir, você esquece de colocar o despertador. Em um certo momento você acorda. Por que você acorda? Porque você tem uma vontade. Eu tenho um compromisso, é isso, é verdade. A vontade pode ser por causa da simpatia, também pode ser por causa da antipatia, porque você tem que fazer uma coisa ruim e isso te faz acordar. Então, você está em Devagan, esse momento, a energia espiritual acabou, então chega aquela vontade, aquele desejo, aquela Trishna, sete, para uma vida manifestada. Aí, o ego reencarnante, quer dizer, a consciência que você é como uma imã. Ele atrai todos os átomos, todas as características, os skandhas, os budistas chamam de skandhas, skandha é pacote de características, é assim que se forma a sua personalidade de novo. Só para o último fase da processo de renascer, você precisa de um pai e de uma mãe, mas aí você tem um raio que é o ponto substancial de sua alma, por assim dizer, que faz no cérebro do seu pai, o outro raio faz no cérebro de sua mãe, e quando você junta os dois, que nem um curto-circuito, sabe? Aí sim, você faz contato. Mas quem é que participa desse processo aí, vamos dizer? É você, o seu pai, a sua mãe, mas também, talvez, os irmãos, os vizinhos. Aí tem uma coisa que não falei na palestra, porque palestra 1 hora, só tem tanta coisa. Tem duas forças na natureza, que são amor, ou simpatia, o ódio e antipatia. Por exemplo, quais dos seus professores você se lembra? Provavelmente o professor que era muito legal, que você gostou, ou o professor que sempre te castigava. Então, você tem uma ligação com aquele que, através do amor, é uma ligação através do ódio. Sim. Então, tomara que seja o amor. Então, você faz, nesta vida aqui, você faz conexões com muitas pessoas, é um certo grupo de pessoas, uma nacionalidade, mas também uma cidade, uma família. Então, é uma cooperação entre pelo menos 3 pessoas, pai, mãe, filho. Aí você é psicomagneticamente atraída para aquela família, aquela pai, aquela mãe. Aí você nasce naquela situação. Wagner, nós temos capacidade hoje de compreender o que você está falando, esse processo. Vamos supor que eu passe hoje, vou para a cama louca. Eu tenho capacidade de compreender isso, porque
geralmente eu sou um agnóstico, eu sou um ateu, eu não quero saber das pessoas, eu vivo minha vida e, de repente, fui embora. Como é que eu vou me... Boa pergunta. Olha, você tem que tentar compreender o que é o homem. Então, no nosso curso, Pensar Diferente, mas isso é uma coisa da teosofia, nós Sim. reconhecemos 7 princípios. Fala esses 7 princípios, por favor. O mais alto é Atman, a capacidade de unidade, de se sentir um com tudo, Sim. que é muito, muito raro. Aí tem o que chama-se Buddhi, o elemento Cristo, quer dizer, você vê a interconectividade com tudo que existe, intuição, compaixão. Você sabe que a pobreza de alguém tem a ver com a riqueza do outro, você sabe que está tudo conectado. Aí tem o intelecto, o raciocínio, 1 mais 1 faz 2, né? Manas. Aí tem o desejo. Agora, essa 3, a gente chama de superpessoal. A intelectualidade é o menos, mas a interatividade também é o começo do superpessoal, porque você não está lá com seu ego, com a sua persona. Sim. Agora, 4 inferiores, não que eles são maus, mas são inferiores no sentido que eles têm uma gama de consciência bem menor. Então, tem kama, desejo, tem prana, vitalidade, o fazer as coisas, tem Sim. a linka sharira, que é o corpo astral, que tem a ver com sentimentos, emoções, e tem o corpo. Mas você pode pensar assim fisicamente também, por exemplo, eu estou com fome, é um pensamento, ou eu olhando para o espelho e dizer, estou bonito, estou feio, quer dizer, se identifica. Então, tem 7 eus, o eu corpo, eu emoções, eu vitalidade, eu desejo, eu intelectual, etc. Então, num dia, você pode se identificar um certo momento com a intelectualidade, outro momento com o sentimento, outro momento com compaixão. Então, aqueles 3 princípios superiores, eles sobrevivem à morte. Então, no momento, isso a gente faz no nosso curso, nós perguntamos aos estudantes, você pode reconhecer esses 7 aspectos? Boa pergunta. Então, eles têm que dar exemplos. Então, o Atman, unidade, o senso de unidade, que é mais difícil, porque acontece poucas vezes, mas às vezes, quando você está na natureza, ou você olha para as estrelas, você sente um com tudo, ou você escuta uma música boa, sabe? Você sente que você é parte do universo, que fraternidade realmente é um fato na natureza. Aí, esse é o mais elevado. Então, quando você percebe em si mesmo esses 7 princípios de consciência, então fica mais fácil de compreender o que é quando você morre. Aquela parte inferior, a partir dos desejos, você deixa para trás. Né? Aí, aquelas outras partes, especialmente o Buddhi, o partido compassivo, a unidade, ela continua a existir. E, olha, no fundo, a prova é quando você não perde a consciência quando você morre. Tá. Então, você pode dizer, é uma hipótese. Mas, como hipótese, pode explicar muita coisa. Que nem na ciência, tem muita coisa que não são provadas, mas é uma hipótese. Então, é claro que você vai trabalhar com essa hipótese, aí você pode explicar coisas. Você pode explicar, por exemplo, por que o seu é velho negro na família?
porque 8 também é uma força de ligação. Então, você pode tirar a conclusão, melhor não odiar, senão sou capaz de amar, pelo menos não, etc. Barend, uma pergunta que pode parecer sem nexo. Eu posso vivenciar fisicamente o Devachan e a Cama Louca? Para eu ter uma ideia, como é que eu poderia trazer para o mundo manifestado, digamos assim, aqui esse que nós conhecemos, uma situação, um estado de ser, como a gente acabou de dizer no começo da conversa, para cá, para a gente ter mais compreensão e para que tenha mais consciência na hora de acessar esses mundos quando a gente abandona o corpo físico. Olha, se você olha para a situação no mundo, especialmente em países onde tem guerra, estou, por exemplo, pensando em Iraque, depois os americanos entrarem lá, eles mataram tanta gente, era uma cama louca. Cama louca. Agora tem pessoas que aqueles que a gente chama de daydream, que sonham durante o dia, que podem ficar na situação muito ruim, mas eles não têm... Sonhadores, idealistas. Mas sonhador de sonhos bonitos, eles escutam músicas o tempo todo, eles vivem no mundo de sonho. Até os Viena dizem que isso é sempre bom, porque também tem que aceitar a realidade. Mas eles vivem no devagar. Não o devagar 100%, porque às vezes alguém diz para ele, ei, acorda, você tem que fazer esse trabalho. A mãe diz para o filho, ei, já fez o dever da casa. Mas eles são sonhadores. Então, esse é um tipo de devagar. Então, você está falando aqui que, então, quem vive bem, quem vive nessas condições, quem é o idealista, quem pensa no próximo, quem trabalha a favor do próximo, essas pessoas, com o que você está falando aqui agora, deveriam ter muito menos medo da morte física, porque eles praticamente vão estar num lugar similar ao que eles vivem, a vida deles, só que sem corpo físico. Olha, eu conheço uma grande amiga minha que faz 3, 4 anos que ela já tinha muito dor no peito e no estômago, etc. Foi para o médico ficou assim nervoso. Ele respondeu, senhor, não fica nervoso, não. Pode falar que eu vou morrer, que tem câncer. Ela não tinha medo nenhum. Não tinha medo nenhum. Eu conheço outros casos de teosofistas, mas também outras pessoas que morreram numa santa paz, sem medo. Não precisa ter medo. Nós já morremos milhões de vezes. Aí é que tá. Todo mundo fala isso. Toda noite, quando você vai dormir, você morre. Você não tem medo de dormir? Por que você tem medo de morrer? É verdade. Boa. Então, mas isso não é uma coisa que quando você tem 80 anos, 85 anos, você nunca pensou sobre isso, aí você tem morte. Mas quando você pensa durante sua vida sobre a morte, eu acho que, bom, eu não posso dizer, porque ainda não estou na fase, mas eu tomara que eu tenha vivido a vida civil numa maneira que realmente não tenho medo da morte. Eu conheço muitas pessoas que não tinham, realmente não tinham. Barend, essa questão da comunicação, você acha possível, no seu ponto de vista, nos seus estudos, essa é uma pergunta pessoal, né, para você. Como é que você vê a comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo das pessoas que estão em Devachan ou Cama Louca? É possível isso? Não. Devagar, não. O mestre diz exceções muito, 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 muito raras. Felizmente que não.
Porque no momento se tivesse, as pessoas que estavam em Devachan não tinham aquele estado feliz, porque, por exemplo, ainda estão presos às emoções, à saudade, essas coisas todas, né? Sim. Imagina uma mãe que morreu e está vendo os seus filhos sofrer. Agora, em cama louca, outra coisa. A gente não acha que isto é uma coisa boa, mas quando você tem uma sensibilidade, e especialmente aqueles que foram assassinados, que morreram num acidente, por exemplo, uma pessoa que morreu, vamos supor, com 40 anos, enquanto ele tinha uma energia para, vamos supor, 80 anos, então ele fica 40 anos inconscientemente em cama louca. E aí... fica mesmo, independente de ter sido uma morte acidental ou natural ou forçada, vai ficar um certo tempo em cama louca. Então, especialmente aqueles que têm uma tendência para a Terra, que está cheio de desejos para a Terra, especialmente o ódio, o que é, né? Sim. Então, eles realmente tentam comunicar, se manifestar de novo na Terra. E aí uns médiums podem realmente servir como veículo para as pessoas. Mas esse não é o ser humano completo, porque a parte divina, a parte humana de verdade, o superpessoal já vai para Devachan, mas que o resto na cama louca é a casca. Tá. Eu vou te dar um exemplo muito triste, que não gosto muito de falar, mas quando os americanos ficaram em Iraque, eu acho que 20 mil, muitas pessoas foram assassinadas. Né? E depois, 2 anos depois, o que aconteceu? IS, aquele grupo de terroristas. Na minha opinião, tem uma ligação direta entre as pessoas que foram assassinadas e o Estado do Iraque agora. Porque aquelas pessoas que foram assassinadas com 20 anos, 30 anos, eles estão cheios de ódio, querem, entendeu? Querem voltar para a Terra para fazer maldade. E conseguem voltar, Barney? Conseguem através dos outros. Quando eu me abro, quando eu estou com raiva também, eles me... Entendi perfeitamente. Não inspirar não é a palavra, para inspirar é uma coisa boa, mas eles me puxam para fazer maldade, por exemplo. Entendi. O que aconteceu, na minha opinião, em Iraque. Então, na teosofia, a gente diz, olha, deixe os mortos em paz, deixe. Eles têm o seu descanso. A gente, no coração do coração, não tem separação. Porque no meu parte divino, meu Deus interior, está sempre junto com o Deus interior de você, do qual nós somos raios do mesmo sol. Então, no parte espiritual, no parte divina, não há separação. Então, mesmo quando um parente, um amigo morre, claro, é uma coisa triste, você se sente triste, né? É lógico, nós somos humanos. Sim. Nós somos deuses ainda não. Mas a consolação é que no parte superior não há separação. E na outra vida, quando realmente tem uma conexão feita de amor, porque amor é a cola que não solta nunca. Então a gente faz encontrar de novo. Então, você encontra uma pessoa nesta vida e sem o conhecer, se sente uma simpatia. Por quê? Sem dúvida, é empatia. Barend, o que é, na visão dos mestres, né? Eles passaram a questão da segunda morte. Fala-se muito em segunda morte. O que é a segunda morte na visão teosófica?
o Paulo também fala da segunda morte em uma das cartas na Bíblia. Bom, a segunda morte é a morte em cama louca. Depois que você deixou para trás os seus desejos, a parte inferior, você morre de novo, por assim dizer. Você morre de novo, quer dizer, tem uma estado de inconsciência que dura pouco tempo, e se acorda em devagar. Que nem quando você morre aqui, você morre inconscientemente, mas você acorda em cama louca, você fica acordado por metade, ou muito, né? Um tipo de autoconsciência, dependendo da vida. E você morre em cama louca, a segunda morte, aí você morre. Entendi. Interessante, é um bom ponto de vista. Para se compreender. Aí você pode até dizer, tem a terceira morte, ninguém fala, mas tem a terceira morte que você morre em devagar, e você nasce aqui na Terra. Porque não existe morte sem nascimento. Nascimento e morte são duas coisas que não existem um sem o outro. Se eu saio dessa sala aqui, eu morro nessa sala, mas eu nasço no corredor. É isso aí, claro. Porque agora, uma pergunta, você falou, algumas pessoas querem voltar para cá, né? Estão em Devachan e querem voltar para a Terra. As pessoas que tiveram near-death experiência perto da morte, elas experienciam uma sensação maravilhosa. A luz, cada um descreve da sua forma e não querem voltar de jeito nenhum. Então, que estado essas pessoas estão perto da morte, vamos dizer? Qual é o estado? Elas estão em que estado de ser, vamos dizer? Olha, elas estão, no fundo, na limiar de devagar. Ah, tá. Mas você fala direto, near death, né? Não é morte completa, porque se fosse morte completa, eles não faltavam. Mas é um tipo de uma visão que você está na limiar, você olha para a beleza e você nem quer voltar para cá. Esses não têm medo de morrer mesmo, porque presenciaram uma coisa, uma sensação, um estado de ser fabuloso. Ninguém falou que foi para lugar nenhum ruim, nem nada. Todo mundo achou que aquilo é bom. Então, esse é uma experienciação do Devachan? Bom, eu acho que não pode dizer que é Devachan, mas vamos supor que é uma visão do mundo, Devachan, que está em frente de você, mas ainda você não entrou lá. Entendi, claro. Esqueci. É como se você pudesse chegar no portão. Você está no portão. Você olha para o quintal, mas ainda não está no quintal. Isso, pode olhar. É interessante também, eles voltam, né? Eles voltam porque é interessante também, isso dura só uns segundos, né? Segundos, fração de segundos. O cérebro fica sem oxigênio, então... mas a gente também fala, em Devachan não existe tempo, não há relógios. Eles também têm a mesma sensação, não há relógios. Não. E também eles tinham aquela visão panorâmica, que eles, não todos, mas eles pensaram em todos os pensamentos, desde pequenininho até o último pensamento, então a vida como se fosse uma processão, né? Vai diante deles. Então, isso também é uma coisa que a teosofia afirma também, né? Só a visão panorâmica dura mais tempo, mas é até mais claro, mas é mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, agora, com tudo isso que você falou para a gente hoje aqui, que orientação você daria? Você tem medo da morte ou não? Eu não tenho, não. Não? Você estaria preparado, vamos dizer, para experienciar esses estados de ser? Eu acho que estou. Tá. Eu gostei do acho, né? Porque a gente nunca sabe. Não, porque eu não quero
dizer, é muito fácil dizer eu estou, mas no momento que realmente a morte está chegando, eu espero que tenham a mentalidade, a sabedoria que realmente eu vou morrer em paz. Porque enquanto a gente sente que tem coisa por fazer, apesar de muita gente interromper a sua vida física, com tudo isso que você falou, 40 anos pela frente, acidente ou qualquer doença, então essas pessoas aí não estavam preparadas para passar para o outro lado, né? E eu acho que, na verdade, ninguém está preparado, essas pessoas ativas, essas pessoas que pensam no próximo, essas pessoas altruístas, eu acho que nunca estão preparadas, né? Porque elas querem servir. E do lado de lá, eu acho que é difícil servir, né? Como é que você vê? Não, isso é por isso que eu digo, mas você também tem que ser realista. Então, você faz o que você pode fazer, mas eu não sou a única pessoa que faz as coisas que eu estou fazendo. Tem muitas pessoas que fazem até melhor do que eu. Mas, claro, a gente tem uma obrigação, tenta cumprir a obrigação o mais perfeito que se pode. Ninguém é perfeito, mas se tenta. E, bom, na hora que a minha energia vital acaba e eu vou morrer em paz. Ótimo, isso que é o melhor de tudo, né? Morrer em paz. Eu vou morrer em paz. Barend, para a gente finalizar, estamos perto do fim da nossa conversa, você tem uma revista que você falou que tem um nome interessante, né? Lucifer. Por que essa revista ela se chama Lucifer? Existe muita confusão ou ilusão ou misticismo nessa palavra Lúcifer, né? E todo mundo, você fala Lúcifer, a maioria pensa que é coisa que botaram na cabeça aí, que é coisa do capeta, coisa ruim, né? Essas diabólicas. O que é? Por que a revista que vocês lançaram aí tem esse nome? Olha, foi a senhora Blavatsky, quando ela fundou a revista lá em Londres, em 1878, ela chamou Lucifer. Olha! Aí, naquela época, tinha muito mais preconceitos do que hoje. A gente chama de Lucifer a portador de luz, o portador da luz, porque Lúcifer tem nada a ver com capeta, com Satanás, com o diabo, porque a capeta não existe. Os primeiros papas na Igreja Católica chamavam-se Lúcifer. A palavra Lúcifer não está na Bíblia. O Jesus, porque Lúcifer é Vênus, o planeta Vênus. Sim. O estrela de manhã. O Cristo se chamou estrela de manhã. Cristo é Lúcifer, a portador da luz. Ele ainda não é o sol, mas ele anuncia o sol. Então, na nossa revista, nós tentamos colocar as coisas numa luz divina, mas nós não somos divinos ainda, não. Longe disso, mas nós tentamos, pelo menos, anunciar que existe uma luz que é muito maior do que a luz que a gente tem. Então, nós colocamos tudo que a gente vê na sociedade, nas coisas da religião, etc., a filosofia, a ciência, naquela luz espiritual. E, olha, tem aquele mito de Prometeu. Ele roubou o fogo. O Prometeu é Lúcifer, só que é outro nome. Ele roubou o fogo dos deuses para dar para a humanidade. Ele foi o castigo. Eles colocaram numa rocha, Cáucaso. O serpente na Bíblia, que inspirou a humanidade de comer da fruta proibida do bem e do mal, é Lúcifer. Ele não é Satanás, não. Ele é o Cristo. Porque sabedoria.
você pode ser igual aos deuses, está escrito. Ele foi castigado também. Eles tiraram os pés, então tinha que ficar na terra. É o símbolo de compaixão que um ser que é mais elevado do que um homem volta para a terra, que é nada mais que um inverno para ele, para espalhar a luz, para dar fogo, o fogo de inspiração para a humanidade, de mostrar sabedoria. Não existe capeta, não existe Satanás, existe luz e sombra. A sombra não existe sem luz, a luz não existe sem sombra. Perfeito. Existe, assim, matéria, existe espírito, mas espírito e matéria, no fundo, é uma vida só. Dependendo do estado onde você está, que você chama de matéria ou você chama de espírito. Então, você se conecta com matéria e esquece o espírito, aí isso é maldade, isso é mal. Mas a matéria em si não é mal. Eu uso meu corpo. Por quê? Eu posso usar o corpo, minha personalidade, para fazer bem e para fazer mal. Mas é tudo vida. A vida que está mais desenvolvida, a gente chama de espírito. A vida que está menos desenvolvida, a gente chama de matéria. Mas não existe uma mal absoluta, um bem absoluto. É tudo relativo. Isso é importante de saber. Essa é uma coisa que nunca, na antiguidade, na filosofia de Oriente, no hinduísmo, nunca existia aquela ideia de mal absoluto e bem absoluto. Isso é uma coisa do interpretação errada do cristianismo, que criou um Deus omnipresente. E quando se criou um Deus omnipresente, e se vê tudo em miséria no mundo, então você tem que criar também um ser que é o mal absoluto. Mas não existe. Isso é uma pesadela. Por isso que eu sou adepto do lema, né? Não existe religião superior à verdade, né? É isso. É isso, tá aí. E é isso que a gente busca, é isso que a gente trabalha, né? Buscando a nossa verdade e disseminar a verdade verdadeira. Barend, espero que essa tenha sido a primeira oportunidade de outras para a gente conversar. Foi muito esclarecedor, gostei muito, eu acho que o meu público também irá gostar. E a gente é bom a gente saber, ter mais parâmetros para ficar... Porque, às vezes, muitas pessoas deixam de viver por medo de morrer, né? Fica pensando na morte e não é produtivo. Então, quando você fica mais tranquilo com a questão da morte, você também fica mais tranquilo para seguir sua vida sem se preocupar com esse dia que vai acontecer para todo mundo. É isso. Então, eu deixo para você as suas considerações finais. Não, realmente eu concordo totalmente com você. Gente, não tem medo da morte. Vocês já morreram milhões de vezes. O que você encontra após a morte é sempre melhor do que estar aqui. De qualquer forma, você volta aqui. Vive aqui, vive numa boa, vive com amor, com compaixão, e se concentra nas coisas espirituais para a felicidade, não só de você, mas para a felicidade do mundo inteiro. É isso. Barend, um fraterno abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, hein? Outro para você. Nada. Com muito prazer. Tchau, tchau. Gente, que maravilha, né? A gente ouvir uma pessoa esclarecida e trazer coisas para nós, né? Deixar a gente mais tranquilo nessa questão tão polêmica que é a vida, a morte, esse medo que a gente tem. A gente tem mesmo. Não adianta chegar aqui na frente e falar eu não tenho medo, não. Todo mundo tem receio. É apego, né? Vou deixar meus parentes, como é que vão ficar meus netos, meus filhos, meus amigos. Então é assim, mas é a vida, né? A gente tem que aprender a viver. É preciso saber viver. Fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau.